Tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje é o seguinte tema: histórico do desenvolvimento econômico da região Sudeste. Então, a gente sabe que onde começou o crescimento industrial no Brasil foi na região Sudeste, né? E como a gente vai ver aqui, a gente vai ver o seguinte, como fala aqui, ó. A região Sudeste, desde o período colonial, teve importância no contexto nacional, pois através do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, houve o avanço populacional em direção às áreas interioranas. Quer dizer que daí que foi expandindo, né? Aqui nessa imagem está mostrando, por exemplo, a cidade de Ouro Preto, né? É uma típica cidade, né? Surgida no ciclo do ouro, né? Então a gente sabe que a região ali, né? Em outras, assim, além de outras cidades da região, mas o que mais marcou ali nessa região foi a cidade de Ouro Preto, né? No período da extração de ouro, minérios que existiam no Brasil, né? E a gente vê que, por exemplo, passado o período do ciclo do ouro, né, outros espaços do Sudeste tiveram destaques. Um exemplo é a cidade do Rio de Janeiro, né, capital na época, que se destacou por sua atividade industrial, urbana e portuária. No entanto, foi sobretudo a expansão da cafeicultura, né, que deixou a maior herança para o desenvolvimento da região Sudeste. A produção de café se expandiu pelo Vale do Rio Paraíba do Sul, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, em direção ao interior dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, né? Houve um legado, né, nesse período, né? Em virtude do período do café do Brasil, principalmente na região sudeste, isso gerou um legado, principalmente para a região sudeste, um legado em relação à infraestrutura. A gente vai ver aqui mais para frente falando sobre isso, né? Deixou um legado também, querendo ou não, para o desenvolvimento da área industrial, comercial. A região foi propícia para, após o período do café, crescer em outras áreas, né? Mas vamos lá. Por exemplo, o que ocorreu que fez com que a gente buscasse um crescimento industrial? Vocês podem perceber o seguinte, é muito falado sobre a crise de 29. Tá? Na crise de 29, por exemplo, ele fala aqui que o término do período café se deu por conta dessa crise mundial, principalmente após a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Tá? Período em que as exportações brasileiras diminuíram drasticamente. Por quê? O forte do Brasil era exportar café para os Estados Unidos e para a Europa, né? E nos Estados Unidos, quando deu a quebra da bolsa, é mais ou menos assim, quando a gente está em alguma situação complicada financeira, a gente corta o supérfluo. E para eles o café era supérfluo. E a Europa estava em guerra. Então isso também fez com que o Brasil perdesse os seus clientes de fora. Então, por que vamos dizer assim, eles queimaram o café? Primeiro que não tinha mercado. Segundo, que isso tem um contexto também econômico, né? Porque vamos dizer assim, a questão da oferta e procura. Com o tempo vocês vão entender a questão da oferta e da procura. Mas assim, quando tem muita procura, o preço sobe porque o produto está em falta. Quando o preço baixa, é quando geralmente o produto tem a abundância no mercado. Eu estou oferecendo mais do que o mercado consome. Então, para eles não perderem a questão econômica, não quebrarem, eles tiveram que fazer isso, queimar o café, jogar o café fora, né? Um outro detalhe interessante aqui, que ele fala sobre a quebra da Bolsa de Nova York, para vocês entenderem que esse foi o mais forte de todos, né? Que está assim, com o fim da Primeira Guerra Mundial e a diminuição das exportações para a Europa, as indústrias norte-americanas ficaram com seus estoques de mercadorias abarrotados, pois não conseguiam mais vender como antes. Grande parte dessas empresas possui ações de bolsa de valores de Nova York, e milhões
de norte-americanos tinham investimentos nessas ações. Com a desvalorização das ações de muitas empresas, houve uma correria de investidores que quiseram vendê-las, mas não havia quem a comprasse. O efeito foi devastador. Pessoas muito ricas passaram da noite para o dia para a classe pobre. Empresas faliram e o desemprego atingiu quase 30% dos trabalhadores. A crise de 29, também conhecida como a Grande Depressão, atingiu os Estados Unidos e vários países do mundo que mantinham relações comerciais com os Estados Unidos. Então, assim, foi um efeito cascata que acabou atingindo o Brasil. Mas isso fez com que o Brasil corresse atrás de outras formas para poder compensar a perda, né, pela crise de 29, no caso a crise do café, vamos dizer assim, né? Então, assim, começaram a investir no setor industrial, como São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente esses estados, tem aí Minas, né? Mas principalmente São Paulo, né, que a gente vê, já tinha uma estrutura, já tinha ferrovia, rodovia, tinha a população que era mão de obra, tinha toda uma estrutura, então eles começaram a remodelar. Então vamos trabalhar agora, vamos desenvolver as indústrias na região. Então, continuando. E aqui nós temos o seguinte, eu acho interessante a gente ver que isso gerou as ferrovias do café. Então a gente vê aqui uma malha ferroviária, né? Resumindo tudo esse texto, né? Ele coloca o seguinte, né? Que isso foi uma questão, foi justamente pela a cafeicultura, né? Que era muito forte na região. Então o que aconteceu? Essa estrada de ferro eram estradas de ferro que foram criadas justamente para escoar, né, a produção do café, né, para os portos para poder escoar do país, né? Mas assim, eu acho interessante, né, que ele mostra, por exemplo, a Central do Brasil, por exemplo, as ferrovias mais notórias, né? Tínhamos a Central do Brasil, que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro, a Mogiana, que ligava Minas Gerais a São Paulo, com entroncamentos para a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Então, toda essa região aqui. Não é? Então, veja só, essa estrada, por sua vez, teve muita importância porque transpunha a Serra do Mar e possibilitava o escoamento de produtos do interior de São Paulo para o Porto de Santos e, consequentemente, do Porto de Santos ia para fora do país, não é? Inclusive essa região aqui, se vocês consultarem o material de vocês, eles é uma antiga, foi baseado em antiga trilha indígena, né? E também questão em relação às mercadorias, já teve histórico de levar essas mercadorias para São Paulo por esse caminho, então acabou consolidando a região aqui, né? Uma região que eles passavam, aqui tem uma, vamos dizer assim, uma barreira, né? Que é a Serra do Mar, né? Que daí eles conseguem passar por aqui. Ok? Vamos lá. E daí o seguinte, a região sudeste ficou com o legado deixado pelo café, como a gente viu as ferrovias, né? Como também começou a surgir, por exemplo, passou a ter a maior infraestrutura urbana do país, composta por um comércio dinâmico, por bancos e outros serviços, estradas de ferro ligando áreas do interior aos portos, aos principais portos, né? Um mercado de consumo já em desenvolvimento e uma grande mão de obra disponível, quer dizer, já tinha bastante mão de obra, como falei. Nesse período teve início a industrialização da região com o aumento da oferta de energia elétrica, né? Construção de várias hidrelétricas e de minérios, a criação do CSN, que a gente está vendo aqui, né? Companhia Siderúrgica Nacional, somando a essas ofertas a expansão da rede de iluminação pública e a atração de investidores estrangeiros. Esse período aqui ele foi muito, entre outras, né, que foram criadas
né? A gente tá dando destaque para CSN aqui, não é? E é isso, gente. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. E qualquer dúvida, nós estamos daí prontos para sanar a de vocês, tá ok? Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.